dar uma olhada no destaque do Aguirre Talento que está no nosso site, antes de chamá-lo aqui para trazer os detalhes. Tentativa de matar Moraes foi abortada na última hora. Cancelar o jogo, cancelar jogo. Que jogo é esse, Aguirre Talento? Aliás, parabéns pelas apurações desde o início do dia. Conosco também o Thales Faria e Ricardo Couto. Boa tarde aos três. Conta mais, Aguirre. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Coach. Sempre uma honra estar aqui com vocês. E aí, essa apuração quer dizer que desistiram ali de última hora? Como é que é? Cancela jogo? Então, a investigação da Polícia Federal mostra que, de fato, não era o plano de golpe, o plano de sequestro e assassinato do ministro Alexandre de Moraes, não ficou apenas na conjectura, mas que foi, de fato, colocada, ao menos a parte inicial, em prática. Os militares das Forças Especiais estiveram na rua, em Brasília, fizeram algumas ações em campo e a Polícia Federal descreve com detalhes uma incursão em tese seriam 6 integrantes, 6 militares integrantes das Forças Especiais, que são um batalhão de elite do Exército especializado justamente em ações de guerrilha, ações de sabotagem, coisas do tipo, que no dia 15 de dezembro de 2022 eles estavam monitorando os passos do ministro Alexandre de Moraes, que estava no STF em um julgamento. E um dos militares que fazia parte do grupo, pelas mensagens, fica claro que ele estava se deslocando próximo à residência funcional do ministro Alexandre de Moraes, da Zasul, em Brasília. Então, durante essas conversas, eles vão falando a respeito da possível execução do plano, só que uma ação mais incisiva acabou sendo cancelada. A gente vê isso através dos diálogos, depois que um dos militares compartilha uma notícia dizendo que o julgamento do STF naquele dia acabaria mais cedo, e aí, com isso, eles se perguntam: cancelar o jogo? E um deles fala: aborta, aborta, vamos voltar e tal. E aí todo mundo se desmobiliza. Então, essa foi uma das incursões ali nas proximidades da residência do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A Polícia Federal detectou pelo menos uma outra movimentação desse grupo de forças especiais e chamou a atenção dos investigadores o uso de diversas técnicas militares. Eles compraram celulares novos para registrar em aplicativo de mensagem, no aplicativo chamado Signal, que é um aplicativo usado para quem busca mais proteção no compartilhamento de informações. E eles registraram codinomes com o nome de países, como Alemanha, Áustria, Gana. Isso me lembrou até aquela série, A Casa de Papel, em que os assaltantes de banco usavam como seus nomes, nomes de cidades. Então, no fim, o plano não acabou não sendo consumado, mas foi sim colocado a parte inicial em prática em Brasília. Isso. Aqui, com É essas novas para provas só que para não trazer também uma param informação. Diga, Couto, diga. com essas novas provas que não param de aparecer a toda hora, a gente não consegue nem acompanhar tudo. Você acha que isso pode atrasar a denúncia da PGR, que já estava praticamente pronta? Olha, a Polícia Federal ainda está querendo finalizar esse inquérito até o fim desse mês, mas de fato, dessas eventualmente resulta na colheita de novas provas e pode atrasar um pouco a finalização O problema no desse áudio. caso, A conexão não mas tá no mais boa. Vou tardar esperar um pouquinho que ela até o já final do restabelece. Em material, defesa de nós baianos, assim como a Aguirre também sou baiano, nós falamos devagar, mas nem tanto, né, Aguirre? Tava travando a sua conexão mesmo. Nós somos mais calmos, mas não é assim tão calmos, não somos assim tão calmos, meu amigo. Retome aí seu raciocínio, desculpa. exatamente. Melhorou? Vocês estão me ouvindo melhor?
Tá, ainda tá Não. travando um pouquinho, mas vai lá, dá para entender. Eu estava dizendo que, de fato, pode ser que essa nova operação atrase um pouco a finalização do inquérito pela Polícia Federal, mas os investigadores querem terminar ainda no mês de novembro, no mais tardar em dezembro, para entregar o relatório final ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para que ele analise essas provas e finalmente resolva essa apresentação da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a PF já tinha concluído outras linhas de investigação, do caso das vacinas e do caso das joias, mas Gonet preferiu esperar a conclusão de todo o conjunto de investigações envolvendo o ex-presidente para decidir sobre a apresentação dessa denúncia. Então, acho que pode atrasar, mas não muito, porque os investigadores consideram que o caso já está muito maduro, já tem muitas provas da execução, da articulação, da execução desse plano de golpe. Então, não creio que vá demorar tanto, não. Tá aparecendo um QR Code, né? Se você quiser acessar para ter mais informações sobre as reportagens do Aguirre Talento. Thales, já passo para você, só uma dúvida aqui para o Aguirre. O general da reserva, o Mário Fernandes, ele estava com o presidente Lula, depois foi assessorar o Bolsonaro. Qual que é o papel dessa pessoa em especial, o Aguirre? Ele tem um papel muito importante demonstrado nessa investigação. Ele foi secretário executivo do então ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, e ele mantinha contato com diversos grupos diferentes que estavam unidos pelo propósito de tentar convencer ali os atores políticos, convencer o então presidente Jair Bolsonaro a executar um plano de golpe. As mensagens demonstram que ele confeccionou elaborou um desses documentos, alguns desses documentos prevendo os planos de golpe e que previam, inclusive, o assassinato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente com integrantes dos acampamentos golpistas. Ele estava o tempo todo ali incentivando os integrantes do acampamento do Quartel-General do Exército, ele visitava o acampamento e ele tinha trânsito com o presidente Jair Bolsonaro ali no fim do governo, tem a confirmação pela Polícia Federal que ele esteve com Jair Bolsonaro em algumas reuniões do Palácio da Alvorada e ele fala em algum momento que convenceu Jair Bolsonaro a se manifestar para os manifestantes do quartel-general, e tanto que Jair Bolsonaro dá algumas declarações públicas depois dessa visita, desse assessoramento que o Mário Fernandes fala nessa mensagem da Polícia Federal, nessa nova investigação. Agora, a execução, a parte prática, estava mais a cargo dos militares de uma patente um pouco inferior, dos tenentes coronéis que faziam parte das forças especiais, ainda estavam na ativa e que foram os que tentaram executar esse plano lá na residência do ministro Alexandre de Moraes. Estou vendo aqui a troca de mensagens, Thales. Aí ele fala assim pro Mauro Cid, né? Ele fala ali com o Mauro Cid sobre a importância do Bolsonaro ter se manifestado para apoiadores que estavam em frente a quartéis e tal, que o pessoal estava ali esperando esse apoio. E ele disse também para o Mauro Cid, ele disse que se encontrou com o Bolsonaro, disse ter ouvido do presidente que a diplomação de Lula no dia 12 não seria uma restrição e que qualquer ação nossa, palavras dele, pode acontecer até dia 31. Ele também indicou ser o elo com os manifestantes, incluindo representantes do agronegócio e dos caminhoneiros, grupos que estavam na linha de frente das manifestações em frente aos quartéis generais em 2022. Ou seja, Thales, tem muita coisa ainda para aparecer por aí. Boa tarde. É importante até citar que a Polícia Federal detectou que o general Mário Fernandes imprimiu dentro do Palácio do Planalto um desses documentos que continha todo o planejamento das ações golpistas em um dia que Jair Bolsonaro estava no Palácio do Planalto e depois a Polícia Federal detectou também o deslocamento de militares que estavam fazendo parte
dessas discussões golpistas, nesse mesmo dia eles se deslocaram para o Palácio da Alvorada. Então, a suspeita da investigação é que, de fato, esse plano golpista que estava ali sendo articulado pelo general Mário Fernandes foi levado a Jair Bolsonaro e discutido com Jair Bolsonaro, assim como diversas outras tratativas. É importante lembrar que também o ex-assessor internacional Felipe Martins levou a Jair Bolsonaro uma minuta de decreto que impediria a posse de Lula. Jair Bolsonaro chegou a discutir essa minuta de decreto com os comandantes das Forças Armadas, e como o então comandante do Exército, Freire Gomes, não topou essa aventura golpista, Bolsonaro acabou dando a recuada, não foi em frente. Mas, de fato, há novos indícios de que planos golpistas foram discutidos com o Jair Bolsonaro dentro dessa investigação.